Empresário chega cedo e flagra a empregada fazendo algo inesperado com os filhos cadeirantes. Antônio congelou ao ouvir música do terraço. Seus gêmeos tocavam acordeão e violão, regidos por Cristiane com alegria que não via desde o acidente. Antônio permaneceu imóvel por mais alguns segundos, tentando processar a cena que se desenrolava diante dele, quando Miguel baixou o acordeão e olhou diretamente para ele, sem medo ou constrangimento. O menino tinha nos olhos castanhos a mesma determinação que a mãe costumava ter quando decidia algo importante, e isso fez o coração de Antônio se apertar de uma forma que ele não sentia há meses. Marina continuou dedilhando o violão suavemente, como se a presença do pai fosse algo natural, esperado, e Cristiane permaneceu com os braços ainda abertos, mas agora com uma expressão de cautela que não conseguia esconder completamente a alegria que brilhava em seus olhos. A empregada tinha aproximadamente 30 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples, e usava o uniforme preto com avental branco que ele havia exigido quando a contratou 3 meses atrás. Mas naquele momento, com as luvas amarelas e o sorriso que transformava completamente seu rosto, ela parecia uma pessoa totalmente diferente da mulher tímida e formal que ele conhecia. "Pai, você chegou cedo hoje", Marina disse, interrompendo o silêncio. Sua voz carregada de uma surpresa genuína que fez Antônio perceber o quanto suas chegadas tardias haviam se tornado a norma na casa. Ele deu alguns passos em direção à mesa, colocando a pasta de couro sobre uma das cadeiras vazias, e notou como os 3 o observavam com atenção, como se esperassem algum tipo de reação específica. O empresário de 42 anos, acostumado a comandar reuniões com dezenas de executivos e a tomar decisões que movimentavam milhões, se sentiu completamente perdido diante da simplicidade daquela cena matinal. "Cancelei a primeira reunião", ele respondeu, surpreendendo a si mesmo com a naturalidade da mentira, já que, na verdade, havia simplesmente esquecido do compromisso ao ouvir a música vinda do terraço. "Pensei em tomar café com vocês antes de sair." Cristiane se moveu discretamente, tirando as luvas amarelas e as colocando sobre a mesa com movimentos precisos, como se cada gesto fosse calculado para não chamar atenção desnecessária. "Senhor Antônio, eu posso preparar algo especial para o café se o senhor quiser", ela ofereceu, a voz mantendo o tom respeitoso que sempre usava com ele. Mas havia algo diferente ali, uma confiança sutil que não existia antes. "As crianças já tomaram o café delas, mas posso fazer panquecas ou ovos mexidos." Antônio balançou a cabeça, puxando uma cadeira para sentar-se à mesa pela primeira vez em meses. Normalmente, quando estava em casa durante as refeições, ele comia rapidamente na cozinha de pé, enquanto verificava e-mails no celular. "Não precisa de nada especial, só quero ficar aqui um pouco." Ele olhou para os instrumentos que os filhos ainda seguravam. "Desde quando vocês tocam?" Miguel trocou um olhar rápido com Marina antes de responder. "Faz uns 2 meses, pai. A Cris trouxe os instrumentos e disse que a gente podia tentar." O menino ajeitou o acordeão no colo, seus dedos pequenos acariciando as teclas com familiaridade. "No começo era muito difícil, mas ela tem paciência." Marina completou, balançando levemente a cabeça para tirar uma mecha de cabelo loiro dos olhos. "Ela ensina de um jeito que a gente entende. Não fica brava quando a gente erra." As palavras das crianças atingiram Antônio como pequenas flechas. Ele se lembrou de como costumava reagir com impaciência quando elas derrubavam algo ou faziam barulho nos primeiros meses após o acidente, quando tudo parecia irritá-lo, e a casa se tornou um lugar de silêncios pesados e cuidados médicos constantes. Cristiane serviu café em uma xícara de porcelana branca, adicionando 2 colheres de açúcar sem perguntar, exatamente como ele gostava.
um detalhe que o surpreendeu porque ele não se lembrava de ter mencionado isso a ela. As crianças têm muito talento, Sr. Antônio, ela disse, colocando a xícara diante dele. O Miguel tem um ouvido musical impressionante. Consegue reproduzir qualquer melodia que escuta. E a Marina tem um senso rítmico natural que facilita muito o aprendizado. Ela falava sobre os filhos dele com um orgulho maternal que fez algo se mover no peito de Antônio, uma mistura de gratidão e uma pontada de ciúme que ele não esperava sentir. "Vocês querem tocar mais alguma coisa para mim?" ele perguntou, tentando manter a voz casual, mas incapaz de esconder o interesse genuíno que sentia. Os gêmeos se animaram imediatamente. Marina ajeitou o violão contra o corpo, verificando a afinação com movimentos que demonstravam conhecimento técnico que Antônio não sabia que ela possuía. Miguel posicionou o acordeão corretamente, respirando fundo como havia visto Cristiane ensiná-lo a fazer para controlar o nervosismo. "A gente aprendeu uma música que a mamãe gostava", Marina disse, olhando para o pai com cuidado, testando sua reação à menção da esposa falecida. Antônio sentiu o peito se apertar, mas não desviou o olhar. "Qual música?" "Aquarela do Toquinho", Miguel respondeu. "A Cris disse que a mamãe cantava essa música para a gente quando a gente era pequeno", Antônio se lembrou. Mariana costumava cantar essa música para ninar os gêmeos quando eles eram bebês. Sua voz suave ecoando pelos corredores da casa nas noites em que ele chegava tarde do trabalho. "Eu me lembro", ele murmurou. Ela cantava muito bem. Cristiane se posicionou atrás das cadeiras de rodas, suas mãos se movendo em gestos suaves que indicavam o ritmo. 1, 2, 3. Ela contou baixinho, e a música começou. Miguel iniciou com uma melodia simples no acordeão, suas mãos pequenas se movendo com segurança pelas teclas, e Marina entrou com os acordes no violão, sua voz se juntando à instrumentação em um sussurro melodioso. "Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo." A letra familiar fez lágrimas brotarem nos olhos de Antônio, mas desta vez ele não as escondeu. Ele observou cada movimento dos filhos, cada expressão de concentração e alegria, e percebeu que havia perdido meses de evolução, meses de pequenas vitórias e descobertas que Cristiane havia testemunhado sozinha. Quando a música terminou, o silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio pesado que costumava dominar a casa. Era um silêncio cheio de expectativa, de conexão, de algo que Antônio havia esquecido que existia entre eles. "Foi lindo", ele disse, a voz embargada, e começou a bater palmas devagar, um aplauso sincero que fez os rostos dos gêmeos se iluminarem. "Vocês estão incríveis, realmente incríveis." Miguel sorriu amplamente, mostrando o espaço onde havia perdido um dente na semana anterior. "A Cris disse que se a gente treinar bastante, um dia a gente pode tocar em um lugar de verdade, tipo um teatro." Marina balançou a cabeça animadamente. "Ela conhece pessoas que fazem shows e disse que música é uma linguagem universal, que todo mundo entende." Antônio olhou para Cristiane, que havia se afastado alguns passos e agora organizava discretamente as coisas sobre a mesa, dando espaço para o momento entre pai e filhos, mas permanecendo próxima o suficiente para intervir se necessário. "Cristiane", ele a chamou, fazendo-a erguer os olhos. "Como você aprendeu música?" Ela hesitou por um momento, como se não esperasse que ele fizesse perguntas pessoais. "Meu pai tocava violão, Sr. Antônio. Ele me ensinou quando eu era criança. Depois fiz um curso técnico em música, mas nunca trabalhei profissionalmente com isso." Ela baixou os olhos, como se admitir ter outras habilidades além da limpeza e cozinha fosse algo inadequado. "Quando vi que as crianças estavam tristes, pensei que música poderia ajudar. Música sempre ajuda." E ajudou."
Antônio confirmou, observando os filhos que agora conversavam entre si sobre qual música tocariam em seguida. Mais do que eu imaginava possível. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a balaustrada do terraço, olhando para o jardim imenso que se estendia até onde a vista alcançava. A propriedade de 5 hectares havia sido um investimento que ele considerara inteligente na época, um símbolo de sucesso que impressionaria clientes e parceiros de negócios. Agora, vendo as árvores balançarem suavemente na brisa matinal e ouvindo o som distante de pássaros, ele se perguntou quando foi a última vez que realmente havia notado a beleza do lugar onde vivia. Senhor Antônio, a voz de Cristiane às suas costas o trouxe de volta ao presente. Ela havia se aproximado, mantendo uma distância respeitosa, mas havia algo em sua postura que sugeria que queria dizer algo importante. Sim, ele se virou para encará-la, notando pela primeira vez pequenos detalhes que haviam escapado à sua atenção. A forma como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava pensativa, as pequenas rugas ao redor dos olhos que indicavam que ela sorria com frequência, a maneira como mantinha as mãos sempre ocupadas, como se não soubesse o que fazer com elas quando não estava trabalhando. Eu queria agradecer, ela disse, surpreendendo-o. Agradecer por quê? Por não ter ficado bravo. Eu sei que ultrapassei meus limites, ensinando música para ele sem pedir permissão. Eu tive medo de que o senhor achasse inadequado. Antônio franziu a testa. Inadequado? Cristiane, você devolveu a alegria aos meus filhos. Como isso poderia ser inadequado? Ela deu de ombros, um gesto que tentava parecer casual, mas que revelava insegurança profunda. Patrões nem sempre gostam quando empregados tomam iniciativas. Eu já trabalhei em casas onde qualquer coisa fora da rotina era vista como intromissão. A palavra patrão soou estranha para Antônio naquele contexto. Ele nunca havia se visto dessa forma, pelo menos não em relação à própria casa e família. Eu não sou como esses patrões, ele disse, e percebeu que estava sendo sincero. E o que você fez? Isso vai muito além de qualquer obrigação profissional. Você cuidou deles de uma forma que eu não soube fazer. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las, uma admissão de falha que raramente fazia, especialmente para funcionários. Cristiane o olhou com uma expressão de surpresa e algo que poderia ser compaixão. O senhor estava de luto, senhor Antônio. Perder uma esposa e ver os filhos feridos, isso não é algo que se supera facilmente. Cada pessoa lida com a dor do seu jeito. Ela falou com uma suavidade que sugeriu experiência pessoal com perdas, e Antônio se deu conta de que sabia muito pouco sobre a vida dela, além do que constava na ficha de emprego. 30 anos, solteira, natural do interior, referências impecáveis. Você já passou por algo parecido? Ele perguntou, movido por uma curiosidade genuína que o surpreendeu. Cristiane hesitou, olhando para as crianças que continuavam conversando animadamente sobre música, e então, de volta para ele. Perdi meu noivo em um acidente de moto 3 anos atrás, ela disse baixinho. Não é a mesma coisa que perder um cônjuge e ter filhos para cuidar, mas sei como é quando a dor fica tão grande que a gente não consegue ver mais nada. A revelação criou uma conexão inesperada entre eles. Antônio percebeu que havia algo em comum além da relação profissional, uma compreensão mútua da perda que explicava a paciência dela com seu afastamento e a dedicação extra aos cuidados das crianças. Sinto muito, ele disse, e as palavras carregavam sinceridade genuína. Deve ter sido muito difícil. Foi, ela admitiu. Mas trabalhar com crianças me ajuda. Elas têm uma capacidade incrível de encontrar alegria nas coisas pequenas, de seguir em frente mesmo quando tudo parece impossível. Ela olhou para Miguel e Marina com carinho evidente. Seus filhos são especiais, senhor Antônio. Eles são fortes, inteligentes,
cheios de amor para dar. Só precisavam de alguém que acreditasse neles. E você acredita? Antônio observou, não como pergunta, mas como constatação. Acredito, ela confirmou sem hesitação. Acredito que eles podem fazer qualquer coisa que quiserem, que as cadeiras de rodas não definem quem eles são ou o que podem se tornar. Acredito que um dia eles vão tocar em um palco de verdade, se for isso que quiserem. A convicção em sua voz era contagiante, e Antônio se viu querendo acreditar também, querendo ver os filhos através dos olhos dela, como crianças com potencial ilimitado em vez de vítimas de uma tragédia. Como você consegue ter tanta certeza? Ele perguntou. Porque eu os vejo todos os dias, ela respondeu simplesmente. Vejo como eles se esforçam na fisioterapia, como enfrentam cada desafio, como se ajudam mutuamente. Vejo a determinação deles, a forma como se recusam a desistir. Isso não é algo que se ensina, Sr. Antônio. Isso vem de dentro. Miguel interrompeu a conversa, empurrando a cadeira de rodas até eles. Pai, a Cris disse que se você quiser, a gente pode tocar depois do jantar também. Ela fica até mais tarde às vezes para ensinar a gente. A informação pegou Antônio de surpresa. Ela fica além do horário. Miguel acenou com a cabeça. Quando você está viajando, ela fica até a gente dormir. E nos fins de semana ela vem mesmo sendo folga dela para trazer músicas novas. Antônio olhou para Cristiane, que corou levemente. Eu não cobro horas extras, ela se apressou em explicar. Faço porque gosto, porque eles precisam. Mas você tem sua própria vida, sua própria casa, Antônio protestou, percebendo pela primeira vez o quanto ela havia se dedicado à família dele, em detrimento de seu tempo pessoal. Minha vida agora é cuidar deles, ela disse com simplicidade. Eu moro sozinha, Sr. Antônio. Não tenho família aqui na cidade. Ficar com Miguel e Marina me faz bem também. A honestidade dela tocou algo profundo em Antônio. Ele se deu conta de que Cristiane não via o trabalho apenas como um meio de sustento, mas como uma vocação, uma forma de canalizar sua capacidade de cuidar e amar. Cristiane, ele disse, tomando uma decisão impulsiva. Quero fazer algumas mudanças. Ela o olhou com apreensão. Que tipo de mudanças, senhor? Primeiro, quero aumentar seu salário, significativamente. O que você faz vai muito além de suas obrigações contratuais. Ela começou a protestar, mas ele levantou a mão. Não é negociável. E segundo, quero formalizar seu papel como educadora das crianças. Você não é apenas uma empregada doméstica, é uma professora, uma cuidadora especializada. Os olhos de Cristiane se encheram de lágrimas. Senhor Antônio, isso é muito generoso, mas... Mas nada, ele interrompeu. É justo e é necessário. Eu não posso arriscar perdê-la para outro empregador que reconheça seu valor antes de mim. Marina havia se aproximado também, e agora os quatro formavam um pequeno círculo no terraço. Isso significa que a Cris vai ficar com a gente para sempre? A menina perguntou com esperança evidente na voz. Antônio olhou para Cristiane, vendo a emoção em seus olhos, e sentiu algo se mover em seu peito, algo que havia estado adormecido desde a morte de Mariana. Se ela quiser ficar, sim, ele disse, sem desviar o olhar dela. Eu quero, Cristiane sussurrou, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Eu quero muito ficar. O resto da manhã passou como um sonho. Antônio cancelou todas as reuniões do dia, algo que jamais havia feito antes, e passou o tempo conhecendo realmente a rotina dos filhos. Descobriu que Miguel acordava todas as manhãs às 6h30 e passava 15 minutos fazendo exercícios de fortalecimento que Cristiane havia pesquisado na internet. Soube que Marina tinha desenvolvido uma paixão por desenho e passava horas criando ilustrações para as músicas que aprendiam.
Viu como Cristiane havia adaptado jogos e atividades para que as limitações físicas das crianças não fossem obstáculos, mas simplesmente características a serem consideradas. Durante o almoço, preparado por Cristiane com a ajuda entusiástica dos gêmeos, Antônio observou a dinâmica da família que havia se formado em sua ausência. Havia risadas, conversas animadas sobre planos para a tarde, pequenas discussões sobre qual música ensaiar em seguida. Era tudo o que ele havia perdido, tudo o que pensara que nunca mais teria após o acidente. Pai, Marina disse durante a sobremesa, a Cris disse que você trabalha muito porque quer dar tudo de bom para a gente. É verdade? A pergunta o pegou desprevenido. Ele olhou para Cristiane, que havia baixado os olhos, claramente desconfortável por ter sido mencionada. É verdade, ele admitiu. Eu trabalho muito para que vocês tenham tudo o que precisam. Mas a gente já tem tudo o que precisa, Miguel disse com a honestidade brutal das crianças. A gente tem casa, comida, remédio, fisioterapia. E agora a gente tem música. A única coisa que falta é você. As palavras atingiram Antônio como um soco no estômago. Vocês sentem minha falta? Toda hora, Marina confirmou. A gente fica acordado esperando você chegar, mas você sempre chega quando a gente já está dormindo. E de manhã você já saiu. Cristiane se levantou discretamente e começou a recolher os pratos, tentando dar privacidade para a conversa familiar, mas Antônio a impediu com um gesto. Fica, ele disse. Você faz parte disso também. Ela hesitou, mas voltou a se sentar. Crianças, Antônio começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Vocês têm razão. Eu me afastei demais. Depois que a mamãe morreu e vocês se machucaram, eu não soube como lidar com tudo. Pensei que se eu trabalhasse mais, se ganhasse mais dinheiro, se providenciasse os melhores médicos e tratamentos, isso seria suficiente. Ele fez uma pausa, olhando para cada um deles. Mas não era suficiente, era? Miguel balançou a cabeça. A gente não queria médico melhor, pai. A gente queria você. Eu sei disso agora, Antônio disse, sentindo um nó na garganta. E vou mudar. Prometo que vou mudar. Você já prometeu isso antes. Marina observou com a sabedoria precoce que a tragédia havia lhe dado. Quando a gente saiu do hospital, você disse que ia ficar mais tempo em casa, mas depois você voltou a viajar. A lembrança doía, porque era verdade. Nos primeiros dias após a alta hospitalar, Antônio havia tentado se fazer presente, mas a dor de ver as crianças nas cadeiras de rodas, as dificuldades diárias, a ausência constante de Mariana, tudo isso havia se tornado insuportável. O trabalho oferecia escape, uma forma de se manter ocupado e útil sem ter que enfrentar a nova realidade. Desta vez é diferente, ele disse, e percebeu que acreditava nas próprias palavras. Desta vez eu entendi o que realmente importa. Cristiane o observava com atenção, e ele viu aprovação em seus olhos, como se ela reconhecesse a sinceridade em suas palavras. A tarde trouxe uma sessão de fisioterapia, e Antônio fez questão de acompanhar cada exercício. Viu o esforço dos filhos, a paciência da terapeuta e principalmente a presença constante de Cristiane, oferecendo encorajamento e apoio emocional. Durante uma pausa, ele conversou com a fisioterapeuta, doutora Sandra, uma mulher de 50 anos que trabalhava com as crianças desde o acidente. É a primeira vez que vejo o senhor em uma sessão, ela comentou. As crianças sempre perguntam se o pai vai aparecer. A observação foi feita sem julgamento, mas Antônio sentiu o peso da crítica implícita. Eu estive muito ocupado. Ele se desculpou, sabendo como a justificativa soava vazia. Entendo, doutora Sandra disse diplomaticamente.
Mas posso dizer que a presença da família faz uma diferença enorme na motivação dos pacientes. E essas crianças têm feito progressos notáveis nos últimos meses. Por causa da Cristiane? Antônio perguntou. Ela tem sido fundamental, a fisioterapeuta confirmou. Não apenas pelo apoio emocional, mas porque ela pesquisa exercícios complementares, mantém a rotina de alongamentos em casa, incentiva a independência deles. É raro ver alguém tão dedicado. Antônio olhou para Cristiane, que estava ajudando Miguel com um exercício de equilíbrio, suas mãos prontas para apoiá-lo se necessário, mas permitindo que ele fizesse o esforço sozinho. Ela é especial, ele murmurou, e percebeu que as palavras carregavam mais significado do que pretendia. Quando a sessão terminou, as crianças estavam cansadas, mas satisfeitas. Haviam conseguido completar uma série de exercícios particularmente difíceis, e o orgulho em seus rostos era evidente. Vocês foram incríveis, Antônio disse, abraçando cada um deles. Estou muito orgulhoso. A gente treina todos os dias, Miguel explicou. A Cris diz que consistência é mais importante que intensidade. Durante o jantar, Antônio fez mais descobertas sobre a rotina que Cristiane havia estabelecido. Havia horários para estudo, para fisioterapia, para música, para descanso, tudo cuidadosamente planejado para maximizar o bem-estar das crianças. Você organizou tudo isso sozinha? Ele perguntou, impressionado com o nível de detalhamento. Pesquisei muito na internet, ela admitiu. Li artigos sobre crianças com deficiência, falei com outros pais em fóruns online, consultei a fisioterapeuta, queria ter certeza de que estava fazendo tudo certo. A dedicação dela era evidente em cada aspecto da rotina. Antônio percebeu que Cristiane havia se tornado muito mais do que uma empregada. Ela era a cola que mantinha a família unida, a força que impulsionava a recuperação das crianças, a presença maternal que elas precisavam. Após o jantar, como prometido, houve outra sessão de música. Desta vez, Antônio participou ativamente, tentando acompanhar o ritmo batendo palmas e até arriscando alguns versos das canções que reconhecia. As crianças riram de seus esforços desajeitados, mas era uma risada de alegria, de compartilhamento, não de zombaria. Você deveria aprender um instrumento também, pai, Marina sugeriu. A Cris pode ensinar. Antônio olhou para Cristiane, que sorriu timidamente. Eu posso tentar, ela ofereceu, se o senhor quiser. Eu quero, ele disse sem hesitar. Quero aprender. Quero fazer parte disso. A ideia de aprender música aos 42 anos parecia absurda do ponto de vista prático, mas fazia todo sentido do ponto de vista emocional. Era uma forma de se conectar com os filhos, de participar de algo que claramente os fazia felizes. Quando chegou a hora de colocar as crianças na cama, Antônio descobriu outro ritual que havia perdido. Cristiane lia histórias para eles, não apenas livros infantis, mas também biografias de músicos famosos, contos sobre superação, narrativas que alimentavam tanto a imaginação quanto a autoestima. Hoje vocês escolhem, ela disse, mostrando uma seleção de livros. Miguel escolheu uma biografia de Beethoven, fascinado pela história do compositor, que continuou criando música mesmo após perder a audição. Marina optou por um conto sobre uma bailarina que dançava em uma cadeira de rodas. Antônio se sentou na beirada da cama de Miguel, ouvindo Cristiane ler com voz melodiosa, fazendo diferentes vozes para os personagens, tornando cada palavra viva e interessante. Era um momento de intimidade e conexão que ele não experimentava há mais de um ano. Depois que as crianças adormeceram, Antônio e Cristiane ficaram na sala, organizando os instrumentos e conversando sobre os planos para o dia seguinte. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio diferente do que Antônio estava acostumado. Não era o silêncio pesado da tristeza,
mas o silêncio tranquilo de uma família em paz. Cristiane, ele disse quebrando o silêncio, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela o olhou com curiosidade. Claro. Por que você nunca se casou? Quero dizer, depois de perder seu noivo, você nunca pensou em tentar de novo? A pergunta saiu mais direta do que ele pretendia, e ele percebeu que poderia ter sido inadequada. Cristiane pensou por um momento antes de responder. Pensei, sim, mas nunca encontrei alguém que me fizesse sentir o que senti por ele. E depois, quando comecei a trabalhar com famílias, descobri que cuidar de crianças preenchia um vazio que eu nem sabia que existia. Você nunca quis ter filhos próprios? Antônio perguntou, movido por uma curiosidade que o surpreendeu. Queria, ela admitiu. Meu noivo e eu tínhamos planos, mas quando ele morreu, achei que essa possibilidade havia morrido com ele. Agora sinto que Miguel e Marina são como filhos para mim. Sei que não sou a mãe deles, mas o amor que sinto é real. As palavras dela tocaram algo profundo em Antônio. Ele percebeu que Cristiane havia encontrado uma forma de canalizar seu instinto maternal, cuidando dos filhos de outras pessoas, e que sua dedicação à família dele vinha de um lugar genuíno de amor e necessidade mútua. Eles amam você também, ele disse. É óbvio, e eu sou grato por isso. Grato por você ter encontrado uma forma de amá-los quando eu não conseguia estar presente para fazer isso adequadamente. Cristiane o olhou com uma expressão de compaixão. O senhor sempre os amou, Antônio. Amor nunca foi a questão. Às vezes a dor é tão grande que não conseguimos demonstrar o amor que sentimos. Não significa que ele não existe. Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome, sem o formal senhor. E o som de seu nome na voz dela criou uma intimidade inesperada entre eles. Você é muito sábia, ele disse. Para alguém tão jovem, tem uma compreensão da vida que me impressiona. A dor ensina, ela respondeu simplesmente. Ensina sobre o que realmente importa, sobre como o tempo é precioso, sobre como pequenos gestos podem fazer uma diferença enorme. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Cristiane, Antônio disse finalmente, eu quero que você saiba que o que aconteceu hoje mudou tudo para mim. Ver os meninos tocando, ver a alegria deles, entender o papel que você tem desempenhado na vida deles. Isso me acordou de um sono que durava mais de um ano. Ela o escutava com atenção, seus olhos refletindo a luz suave da lâmpada da sala. Eu vou reorganizar minha vida, ele continuou. Vou delegar mais responsabilidades na empresa, vou recusar viagens desnecessárias, vou estar presente de verdade e quero que você me ajude nisso. Quero que me ensine como ser um pai melhor. O senhor já é um bom pai, Cristiane protestou. Só estava perdido. Mas hoje eu vi como o senhor olha para eles, como se importa. Isso é o que importa. Mas eu preciso aprender a demonstrar isso. Antônio insistiu. Preciso aprender a estar presente emocionalmente, não apenas fisicamente. A conversa foi interrompida pelo som do telefone de Antônio tocando. Era seu sócio, provavelmente ligando sobre alguma emergência da empresa. Normalmente, Antônio atenderia imediatamente, independentemente do horário. Mas desta vez, ele olhou para a tela, depois para Cristiane e recusou a chamada. Não era importante? Ela perguntou. Nada é mais importante do que isso, ele respondeu, indicando a casa ao redor deles, as crianças dormindo no andar de cima, a conversa que estavam tendo. Essa é a primeira lição que aprendi hoje. Prioridades. O telefone tocou novamente, e novamente ele recusou. Eles vão continuar ligando, Cristiane observou. Deixa, Antônio disse, desligando o aparelho completamente. Amanhã eu lido com os negócios. Hoje é para a família. Eles continuaram conversando até tarde,
compartilhando histórias sobre as crianças, sobre perdas, sobre esperanças para o futuro. Antônio descobriu que Cristiane tinha sonhos além de cuidar de crianças. Ela queria estudar pedagogia especializada, talvez abrir uma escola para crianças com necessidades especiais. "Por que você nunca mencionou isso antes?" ele perguntou. "Porque sonhos custam dinheiro", ela respondeu pragmaticamente. "E eu tenho responsabilidades. Minha mãe no interior depende do dinheiro que mando todo mês. Estudar seria um luxo que não posso me dar." Antônio pensou por um momento. "E se você pudesse fazer as duas coisas, continuar trabalhando aqui e estudar?" Os olhos dela se iluminaram por um momento, depois se apagaram. "Seria impossível. Cursos de pedagogia são caros e eu não teria tempo para estudar adequadamente." "E se eu financiasse seus estudos?" Antônio ofereceu impulsivamente, como parte do seu novo pacote de benefícios. Cristiane o olhou com choque. "Senhor Antônio, isso seria demais. Eu não poderia aceitar." "Por que não?" ele perguntou. "Seria um investimento em você, nas crianças, no futuro de todos nós. Se você se especializar, poderá ajudar Miguel e Marina ainda mais. E quem sabe um dia, quando eles estiverem mais velhos e independentes, você poderá realizar seu sonho da escola." As lágrimas voltaram aos olhos dela. "Eu não sei o que dizer. Ninguém jamais acreditou em mim dessa forma." "Então está na hora de alguém acreditar", Antônio disse com firmeza. "Você transformou a vida dos meus filhos. Agora quero transformar a sua." A gratidão no rosto dela era palpável, mas havia algo mais ali. Uma emoção que Antônio não conseguia identificar completamente. Quando finalmente se despediram para dormir, já passava da meia-noite. Antônio subiu para seu quarto, mas não conseguiu adormecer imediatamente. Ficou deitado na escuridão, pensando sobre o dia, sobre as descobertas que havia feito, sobre a mulher extraordinária que havia estado cuidando de sua família, enquanto ele se perdia no trabalho. Havia algo sobre Cristiane que ia além da competência profissional ou da dedicação às crianças. Havia uma força interior, uma capacidade de amor e cuidado que o atraía de forma que ele não experimentava há muito tempo. Ele se perguntou se o que sentia era apenas gratidão ou se havia algo mais profundo acontecendo. A ideia o assustou e o excitou ao mesmo tempo. Não estava pronto para pensar em romance, em relacionamentos, em substituir Mariana. Mas também não podia negar que Cristiane havia despertado algo nele que estava adormecido desde a morte da esposa. Na manhã seguinte, Antônio acordou com o som de música vinda do terraço. Pela primeira vez em meses, não verificou o celular imediatamente ao acordar. Em vez disso, vestiu-se rapidamente e desceu para se juntar à família no café da manhã musical que havia se tornado a nova rotina da casa. Miguel e Marina estavam animados, praticando uma música nova que Cristiane havia ensinado na noite anterior, depois que ele subiu para dormir. "Bom dia, pai!" Eles gritaram em uníssono quando o viram aparecer. "Bom dia!" ele respondeu, sentindo o coração se aquecer com a recepção calorosa. "Posso me juntar ao ensaio?" "Claro!" Marina exclamou. "A Cris diz que você vai aprender a tocar também." Cristiane sorriu timidamente. "Se o senhor ainda quiser, trouxe um violão extra hoje." Antônio olhou para o instrumento que ela havia colocado ao lado de sua cadeira. "Você trouxe de casa?" "É do meu pai," ela explicou. "Pensei que poderia ser útil." A consideração dela, o fato de ter pensado nele e trazido o instrumento de casa, tocou Antônio profundamente. O dia passou rapidamente, preenchido com música, conversas e momentos de conexão familiar, que Antônio havia esquecido que eram possíveis. Ele tentou tocar violão, com resultados desastrosos, que fizeram as crianças rirem até ficarem sem fôlego. Mas a risada era de alegria compartilhada, não de zombaria.
Cristiane era uma professora paciente, corrigindo sua postura e posição dos dedos com toques suaves, que criavam uma consciência física que ele tentava ignorar. Durante a tarde, enquanto as crianças descansavam, Antônio e Cristiane conversaram sobre planos para o futuro imediato. Ele queria organizar uma apresentação para alguns amigos próximos, uma forma de mostrar os progressos das crianças e celebrar a música que havia voltado à casa. "Você acha que eles estão prontos?" ele perguntou. "Eles nasceram prontos", Cristiane respondeu. "A música está dentro deles, só precisam de confiança." "E você, estaria disposta a tocar com eles?" Antônio perguntou. "Eu?" Ela pareceu surpresa. "Mas eu sou apenas a professora." "Você é muito mais do que isso", Antônio disse, olhando diretamente nos olhos dela. "Você é parte da família." As palavras criaram um momento de tensão entre eles, uma consciência mútua de que algo estava mudando na dinâmica de seu relacionamento. Cristiane baixou os olhos, corando levemente. "Senhor Antônio..." "Antônio", ele corrigiu. "Apenas Antônio. Acho que já passamos do ponto das formalidades, não acha?" Ela o olhou novamente, e desta vez sustentou o olhar. "Antônio", ela repetiu, testando o nome. "Sim, acho que sim." O som de seu nome na voz dela criou uma intimidade que os dois sentiram, mas nenhum comentou. Em vez disso, voltaram a falar sobre música, sobre as crianças, sobre planos seguros que não envolviam o reconhecimento do que estava crescendo entre eles. Mas a tensão permanecia, sutil, mas presente, como uma música de fundo que tocava baixinho, mas constante. Antônio se pegou observando os movimentos dela, a forma como mordia o lábio quando concentrada, como seus olhos brilhavam quando falava sobre as crianças. E Cristiane, por sua vez, notava como ele havia mudado em apenas 2 dias, como sua postura havia relaxado, como sorria com mais frequência, como olhava para ela com uma atenção que ia além do profissional. A semana que se seguiu estabeleceu uma nova rotina na casa. Antônio reorganizou completamente sua agenda, delegando responsabilidades que antes insistia em manter sob seu controle direto. Passou as manhãs em casa, participando do café musical, acompanhando as atividades das crianças, aprendendo lentamente a tocar violão sob a orientação paciente de Cristiane. As tardes eram dedicadas a algumas horas de trabalho no escritório em casa, mas sempre com a porta aberta, sempre disponível se as crianças precisassem de algo. As noites eram para a família, para a música, para conversas, para a recuperação de uma intimidade que havia sido perdida. As mudanças eram evidentes não apenas no comportamento de Antônio, mas em toda a atmosfera da casa. Havia mais risadas, mais conversas, mais vida. Miguel e Marina floresceram sob a atenção renovada do pai. Seus progressos na fisioterapia aceleraram e sua confiança cresceu visivelmente. Cristiane também mudou. A formalidade rígida que mantinha como proteção profissional foi gradualmente substituída por uma naturalidade que refletia seu verdadeiro papel na família. Ela não era mais apenas uma empregada que havia ultrapassado suas funções. Ela era uma educadora, uma cuidadora, uma figura maternal que as crianças amavam e respeitavam. E cada vez mais claramente, ela era uma mulher pela qual Antônio estava desenvolvendo sentimentos que iam muito além da gratidão profissional. A atração era mútua, embora nenhum dos dois a admitisse abertamente. Havia momentos de proximidade física durante as aulas de música, toques casuais que duravam um pouco mais do que necessário, olhares que se sustentavam além do apropriado. Havia conversas que se estendiam até tarde da noite, compartilhamento de histórias pessoais, risadas íntimas que criavam uma conexão emocional profunda. Uma noite, 2 semanas após aquela primeira manhã musical,
Antônio e Cristiane estavam sozinhos na sala, as crianças já dormindo, organizando partituras para o dia seguinte. A proximidade física era inevitável enquanto trabalhavam lado a lado. E Antônio se viu cada vez mais consciente do perfume suave dela, do calor de seu corpo, da forma como seus dedos se moviam delicadamente sobre as páginas de música. Cristiane, ele disse suavemente, fazendo-a olhar para cima. Seus rostos estavam próximos, muito próximos, e por um momento o ar entre eles pareceu eletrificado. Ele podia ver pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos. Podia sentir sua respiração suave. O momento se estendeu, cheio de possibilidades não ditas, até que o som de um dos gêmeos, chamando por água do andar de cima, quebrou o encanto. Cristiane se afastou rapidamente, corando, e subiu para atender a criança. Quando voltou, o momento havia passado, mas a consciência do que quase aconteceu permanecia entre eles. Nos dias que se seguiram, a tensão aumentou. Havia uma dança cuidadosa entre eles, uma aproximação seguida de recuo, como se ambos reconhecessem que cruzar certas linhas mudaria tudo irrevogavelmente. Antônio se debatia internamente entre o desejo crescente por Cristiane e a culpa que sentia em relação à memória de Mariana. Cristiane, por sua vez, lutava contra seus próprios sentimentos, preocupada com as implicações profissionais e pessoais de se envolver romanticamente com seu empregador. A situação chegou ao ponto de ruptura em uma tarde chuvosa. As crianças estavam na sessão de fisioterapia e Antônio e Cristiane estavam sozinhos na casa. Ela estava preparando o lanche da tarde quando ele entrou na cozinha. "Precisamos conversar", ele disse, sua voz carregada de determinação e nervosismo. Ela se virou para encará-lo, as mãos ainda ocupadas com a preparação da comida. "Sobre o quê?" "Sobre nós", ele disse diretamente. "Sobre o que está acontecendo entre nós." Cristiane parou o que estava fazendo, limpou as mãos em um pano e se apoiou no balcão da cozinha. "Antônio, eu..." "Não", ele interrompeu, se aproximando dela. "Deixa eu falar primeiro. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que você trabalha aqui, que há questões de poder envolvidas, que pode parecer inadequado, mas também sei que o que sinto por você é real e acho que você sente algo também." Ela o olhou com olhos que misturavam desejo e medo. "Antônio, mesmo que eu sinta algo, e não estou dizendo que sinto, isso seria uma loucura. Eu sou sua empregada. As pessoas vão pensar que eu me aproveitei da situação, que seduzi você para garantir meu emprego ou para ganhar vantagens. Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar", Antônio disse, se aproximando mais. "Me importo com o que você pensa, com o que você sente." "Eu penso que isso pode arruinar tudo", ela disse, mas sua voz estava fraca, sem convicção. "Penso que posso perder meu emprego, perder as crianças, perder você como amigo se as coisas derem errado." "E se derem certo?" ele perguntou, agora a apenas alguns centímetros dela. "E se for a coisa mais certa que já aconteceu para todos nós?" Antes que ela pudesse responder, ele a beijou. Foi um beijo suave, hesitante no início, mas que se aprofundou quando ela não se afastou. "Pelo contrário", ela respondeu, suas mãos encontrando o peito dele, seus lábios se movendo contra os dele com uma paixão que havia sido reprimida por semanas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. "Cristiane", ele sussurrou, sua testa encostada na dela. "Eu não planejei isso, não planejei me apaixonar por você, mas aconteceu e não posso fingir que não aconteceu." "Eu também não planejei", ela admitiu, sua voz trêmula. "Tentei lutar contra isso, tentei manter distância, mas você e as crianças se tornaram minha família. Vocês são tudo para mim agora." "Então não lute mais", ele pediu. "Vamos ver onde isso nos leva, juntos." Ela o olhou nos olhos, vendo sinceridade e amor ali, e tomou a decisão que mudaria tudo. "Está bem."
Ela sussurrou. Vamos tentar. O beijo que se seguiu foi mais apaixonado, mais definitivo. Era o selo de um acordo, o início de algo novo e assustador, mas também cheio de promessas. Quando se separaram novamente, ambos sorriram, um pouco tímidos, um pouco assustados, mas também felizes. As crianças, Cristiane disse subitamente, lembrando-se da realidade prática. Como vamos contar para elas? Devagar, Antônio respondeu. Vamos deixar as coisas se desenvolverem naturalmente. Elas já te veem como parte da família. Talvez não seja tão chocante quanto imaginamos. E seu trabalho? Seus sócios? Seus clientes? Ela perguntou, as preocupações práticas voltando à tona. Eles vão ter que aceitar, Antônio disse com firmeza. Você não é apenas minha empregada, Cristiane. Você é a mulher que salvou minha família, que me ensinou a ser pai novamente, que trouxe amor e música de volta para esta casa. Qualquer pessoa que não conseguir ver isso não merece minha consideração. As palavras dele a tranquilizaram, mas ela ainda sentia borboletas no estômago. Tudo estava mudando muito rapidamente e ela precisava de tempo para processar. Podemos ir devagar? Ela pediu. Não preciso de pressão ou pressa. Só preciso saber que isso é real, que não é apenas gratidão ou solidão. É real, Antônio assegurou, pegando as mãos dela. Mais real do que qualquer coisa que senti há muito tempo. E sim, podemos ir no ritmo que você quiser. Temos todo o tempo do mundo. O som da porta da frente se abrindo os alertou para o retorno das crianças da fisioterapia. Eles se afastaram rapidamente, tentando recuperar a compostura, mas havia uma nova energia entre eles, uma consciência mútua do que havia mudado. Pai, Cris! Miguel gritou do hall de entrada. Cadê vocês? Temos novidades! Antônio e Cristiane trocaram um olhar cúmplice e saíram da cozinha para receber as crianças, suas mãos se tocando brevemente enquanto caminhavam. Um gesto pequeno, mas significativo, que marcava o início de uma nova fase em suas vidas. As novidades de Miguel eram sobre um progresso significativo em seus exercícios de equilíbrio, e Marina tinha conseguido mover os dedos dos pés pela primeira vez desde o acidente, um sinal de que a regeneração nervosa estava acontecendo mais rapidamente do que os médicos haviam previsto. A alegria das crianças era contagiante e Antônio se viu pensando que talvez fosse mesmo verdade que momentos de felicidade atraem mais felicidade. Sua família estava se curando em todos os níveis, físico, emocional, espiritual, e no centro de toda essa cura estava Cristiane, a mulher que havia chegado como empregada e se tornado muito mais. Enquanto celebravam as pequenas vitórias das crianças com música e risadas, Antônio olhou para Cristiane e viu não apenas a mulher por quem estava se apaixonando, mas a mãe que Miguel e Marina haviam encontrado. A parceira que ele não sabia que precisava. A pessoa que havia transformado uma casa silenciosa em um lar cheio de vida. O futuro ainda era incerto. Havia desafios a enfrentar e conversas difíceis pela frente. Mas pela primeira vez desde o acidente, Antônio se sentia verdadeiramente esperançoso. Ele tinha sua família de volta, tinha encontrado o amor novamente e tinha descoberto que, às vezes, as maiores bênçãos da vida chegam disfarçadas de funcionárias domésticas com talento para a música e corações grandes demais para suas próprias vidas. Quando chegou a hora de colocar as crianças na cama, Antônio participou do ritual de leitura pela primeira vez, sentando-se ao lado de Cristiane enquanto ela lia uma história sobre uma família que encontra a felicidade nas coisas simples da vida. As palavras pareciam ecoar sua própria jornada, e quando Miguel perguntou se as pessoas realmente podiam ser felizes depois de coisas muito tristes acontecerem, Antônio olhou para Cristiane e respondeu com absoluta certeza: sim, meu filho. Às vezes, a felicidade chega exatamente quando mais precisamos dela.
trazida pelas pessoas que menos esperamos. Marina continuou olhando para o pai com aquela expressão pensativa que tinha quando processava algo realmente importante. A Cris é uma dessas pessoas, pai. Uma pessoa que chegou quando a gente mais precisava? A pergunta direta fez o coração de Antônio acelerar. Ele olhou para Cristiane, que permanecia ao lado da cama de Miguel, suas mãos segurando o livro fechado, e viu nela um misto de expectativa e nervosismo. Sim, Marina. Ele respondeu com firmeza absoluta. A Cris é exatamente uma dessas pessoas. Ela chegou quando nossa família estava quebrada e nos ajudou a nos encontrar novamente. Miguel se sentou na cama imediatamente, largando o travesseiro. Isso significa que ela vai ficar com a gente para sempre? De verdade mesmo? A esperança na voz do menino era intensa. Cristiane se aproximou das camas, ajoelhando-se entre elas para ficar na altura dos olhos das crianças. Crianças, ela começou, a voz carregada de emoção. Eu amo vocês como se fossem meus próprios filhos. E seu pai se tornou muito importante para mim também. Marina inclinou a cabeça, estudando o rosto de Cristiane com percepção aguçada. Você gosta do nosso pai do jeito que a mamãe gostava? A pergunta pegou Cristiane de surpresa, mas ela não fugiu. Eu gosto dele de um jeito muito especial, sim. Mas isso não significa que estou tentando ocupar o lugar da sua mãe. Ninguém pode fazer isso. Sua mãe sempre será sua mãe, e o amor que vocês sentem por ela nunca vai mudar. Miguel franziu a testa, concentrado. Mas a gente pode amar você também, né? Amar a mamãe que já foi embora e amar você que está aqui? Claro que podem, Antônio respondeu, colocando a mão no ombro do filho. O coração tem espaço infinito para amor. Amar a Cris não diminui nada do que vocês sentem pela mamãe. As crianças trocaram um daqueles olhares silenciosos que gêmeos compartilham. Marina foi a primeira a falar. A gente já ama a Cris, pai. Já a amava antes de você descobrir sobre a música. A gente só não sabia se podia falar isso. As palavras quebraram a última resistência emocional de Cristiane. Lágrimas escorreram pelo rosto enquanto abraçava as duas crianças simultaneamente. Vocês podem falar isso sempre que quiserem. Podem me amar. Podem contar comigo sempre. Os meses seguintes trouxeram transformação profunda na dinâmica da família. Antônio reorganizou completamente sua vida profissional, delegando responsabilidades e recusando viagens prolongadas. Essa mudança radical gerou atritos significativos com seu sócio, Roberto, que via a transformação como prejudicial aos negócios da empresa. Você está perdendo completamente o foco, Antônio. Roberto disparou durante uma reunião tensa no escritório. Recusou 3 viagens internacionais importantes, contratos estão pendentes e você sai religiosamente às 5 da tarde. Tudo isso para brincar de família feliz? Antônio manteve a calma, girando a caneta entre os dedos. Não é brincar de família feliz, Roberto. É salvar minha família real. Meus filhos precisam de mim presente, não apenas do dinheiro que ganho. Esta empresa funcionou perfeitamente bem nos últimos 10 anos com meu trabalho duro. Agora precisa funcionar com delegação eficiente. Se você não confia na equipe que montamos juntos, o problema é seu, não meu. Em casa, a rotina se consolidava com doçura natural. Mas Cristiane enfrentava seus próprios demônios internos durante a transição de funcionária para companheira. Ela ainda insistia em manter muitas tarefas domésticas, sentindo-se culpada quando não trabalhava. Contratei uma equipe de limpeza para vir 3 vezes por semana, Antônio anunciou certa manhã, encontrando-a lavando louça na cozinha. Cristiane parou imediatamente. Mas, Antônio, eu posso fazer isso. Sempre foi meu trabalho, minha responsabilidade. Ele se aproximou, tirando as luvas amarelas das mãos dela e colocando-as delicadamente sobre a bancada. Não é mais seu trabalho, Cristiane. Seu trabalho agora é ser coordenadora educacional das crianças e estudar pedagogia especializada.
Aliás, já providenciei sua matrícula na universidade. As aulas começam no próximo mês. Cristiane olhou completamente atordoada. Você fez o que sem me consultar? Matriculei você no curso dos seus sonhos. E não vou aceitar não como resposta. Ele disse com sorriso determinado. Você tem um dom extraordinário que precisa ser desenvolvido adequadamente. Não quero que gaste sua energia esfregando o chão quando poderia estar transformando vidas. A entrada de Cristiane na faculdade trouxe energia completamente nova para a casa. À noite, depois que as crianças dormiam, a mesa da sala se transformava em centro de estudos compartilhado. Antônio revisava relatórios importantes da empresa, enquanto Cristiane mergulhava em textos complexos sobre psicologia infantil e pedagogia inclusiva. Frequentemente, seus pés se tocavam por baixo da mesa. Um lembrete silencioso da presença um do outro, criando intimidade doméstica que nenhum dos dois havia experimentado antes. Eles debatiam teorias educacionais. Antônio aplicava sua lógica empresarial aos problemas pedagógicos que ela enfrentava, e Cristiane trazia humanidade e experiência prática para equilibrar as discussões. Antônio se apaixonava mais a cada dia, observando a inteligência dela desabrochar livremente, sem as amarras da subserviência que a função anterior impunha. No entanto, essa bolha de felicidade estava prestes a ser testada quando chegou o momento de enfrentar o julgamento público da sociedade local. O aniversário de 43 anos de Antônio se aproximava e a tradição exigia jantar formal com todos os associados importantes da empresa. Roberto insistiu que todos os investidores e parceiros comerciais fossem convidados. Antônio concordou, mas por razões diferentes. Quero que eles vejam as crianças, ele explicou para Cristiane enquanto revisavam a lista de convidados. Quero que vejam que minha vida não acabou depois da tragédia, que meus filhos são motivos de orgulho imenso, não objetos de piedade. Ele segurou o queixo dela delicadamente. E quero você ao meu lado durante toda a noite, não servindo café ou organizando pratos, mas sentada à minha direita na mesa principal como minha companheira oficial. O pânico de Cristiane foi instantâneo e visceral. Antônio, todos eles sabem perfeitamente que sou sua ex-funcionária. Muitos me viram de uniforme servindo café em reuniões anteriores. Vão julgar você duramente e, muito pior, vão julgar e machucar as crianças. Vão dizer coisas horríveis sobre mim, ser uma oportunista interesseira. Ele segurou as mãos dela com firmeza. Deixe que julguem. Se não conseguirem ver a mulher incrível que você é, o problema é deles, não nosso. A noite do evento chegou acompanhada de tempestade lá fora, mas dentro da mansão, elegantemente decorada, a tensão emocional era ainda mais intensa. Cristiane desceu as escadas majestosas, com o coração disparando descontroladamente, usando o vestido azul marinho sofisticado que Antônio havia escolhido pessoalmente. O tecido moldava seu corpo de forma respeitosa, mas atraente, e ela havia prendido os cabelos em coque sofisticado, deixando alguns fios soltos para emoldurar o rosto. Quando Antônio a viu parada no meio da escada, ele parou completamente de falar com o chefe do buffet e ficou em silêncio por um momento que pareceu infinito. Você está absolutamente deslumbrante, ele disse finalmente, oferecendo o braço com galanteria. Parece uma princesa, mas muito mais real e bonita. Tem absoluta certeza de que quer fazer isso? Ela sussurrou nervosamente, ajeitando o vestido pela 10ª vez. Ainda dá tempo de mudar de ideia. Eu posso ficar na cozinha ajudando o pessoal do buffet. Nunca tive tanta certeza de nada em toda a minha vida. Ele respondeu com firmeza inabalável, beijando delicadamente a mão dela segundos antes da campainha tocar, anunciando os primeiros convidados.
Os primeiros a chegar foram Roberto e sua esposa Eliane, uma mulher elegante de 50 anos, conhecida por sua língua afiada e opiniões inflexíveis sobre hierarquias sociais. A surpresa no rosto de ambos ao serem apresentados a Cristiane, não como governanta, mas como minha companheira e educadora responsável pela extraordinária recuperação das crianças. Foi tão visível que seria cômica se não fosse constrangedora. Eliane examinou Cristiane de cima a baixo com olhos críticos, procurando falhas, mas encontrando apenas elegância discreta e postura digna. Ah, então os rumores que circulavam pela cidade eram verdadeiros. Eliane comentou com sorriso que não chegava aos olhos. É uma promoção bastante interessante, não é mesmo? De avental para seda em tão pouco tempo. Antônio sentiu o maxilar endurecer perigosamente, mas Cristiane apertou levemente seu braço, pedindo calma. É uma parceria de vida, senhora Eliane. Cristiane respondeu com voz suave, mas surpreendentemente firme. Cuidar adequadamente de uma família requer muito mais que serviços domésticos. Requer amor genuíno, dedicação total e compromisso verdadeiro. Conforme mais pessoas chegavam, a sala se enchia de murmúrios curiosos, olhares especulativos e cochichos mal disfarçados. Cristiane reconhecia vários convidados de reuniões anteriores onde havia servido café e podia ver o reconhecimento e confusão nos olhos deles. O momento mais crítico da noite chegou quando Beatriz, esposa de um dos principais investidores e conhecida por sua língua venenosa, aproximou-se com um sorriso predatório. Antônio nos contou que você faz trabalho absolutamente maravilhoso com as crianças deficientes. Ela disse com condescendência açucarada que mal disfarçava o veneno. Deve ser extremamente gratificante para alguém como você. Minha empregada doméstica também é fantástica com meus filhos. É tão difícil encontrar bons serviçais hoje em dia, não é mesmo? Ela limpa os banheiros como ninguém e nunca reclama do salário mínimo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Várias cabeças se viraram simultaneamente. Cristiane sentiu o rosto queimar de humilhação, lágrimas picando nos olhos. Antes que pudesse responder, Antônio materializou-se ao lado dela, passando o braço protetoramente pela cintura e puxando-a para si. O olhar que lançou para Beatriz poderia ter congelado o inferno. Beatriz, ele disse com voz perfeitamente calma, mas tom cortante. Acho que você se confundiu de forma absolutamente grotesca. Cristiane não está aqui para discutir produtos de limpeza. Ela é a mulher extraordinária que trouxe vida, música e alegria de volta a esta casa quando tudo parecia perdido. É uma estudante universitária brilhante, educadora nata e pessoa diretamente responsável pela recuperação física e emocional dos meus filhos. E mais importante, é a pessoa que amo e respeito acima de qualquer outra nesta sala. Se a presença dela causa desconforto, a porta da rua continua serventia da casa. A declaração caiu como bomba. Beatriz empalideceu, gaguejou uma desculpa inaudível e se afastou rapidamente. Cristiane olhou para Antônio com olhos marejados. Você não precisava ter sido tão direto, ela sussurrou. Precisava, sim, ele respondeu sem hesitação. E farei quantas vezes forem necessárias. Ninguém vai desrespeitar você na minha presença. O jantar prosseguiu com a atmosfera tensa que foi se dissipando à medida que Antônio conduzia habilmente as conversas, sempre incluindo Cristiane ativamente, pedindo suas opiniões e tornando impossível ignorá-la. Mas o grande momento chegou com a sobremesa. Antônio pediu silêncio batendo na taça de cristal. Meus queridos amigos, ele começou, voz carregada de emoção. Muitos acompanharam o momento mais sombrio da minha vida. Viram meu luto, o acidente dos meus filhos, minha família se despedaçar.
Hoje, não quero apenas celebrar meu aniversário, quero celebrar o renascimento completo, e meus filhos prepararam uma surpresa especial. As portas do terraço se abriram, revelando rampa de madeira instalada discretamente. Miguel e Marina entraram empurrando suas cadeiras com autonomia impressionante. Miguel segurava o acordeão vermelho com orgulho, Marina trazia o violão posicionado no colo. Pararam no centro da sala, onde espaço havia sido preparado. O nervosismo era visível nas mãos de Marina, que tremiam sobre as cordas. Cristiane fez menção de levantar, mas Antônio segurou sua mão. Eles conseguem, ele sussurrou com convicção. Confie no que você ensinou. Miguel respirou fundo da forma que Cristiane havia ensinado. Olhou para a irmã com cumplicidade e contou. 1, 2, 3 e... A primeira nota do acordeão rompeu o silêncio, límpida e cheia de alma. Começaram Como é grande o meu amor por você. Escolha que foi golpe emocional certeiro. A melodia preencheu a sala, e os convidados, que esperavam a apresentação infantil desajeitada, foram pegos de surpresa pela competência técnica e emoção genuína. Marina tocava de olhos fechados. Miguel mantinha ritmo com concentração feroz. Quando Marina começou a cantar com voz doce mas forte, a pureza desarmou os corações mais cínicos. Beatriz foi vista enxugando discretamente os olhos. Ao final, houve segundo de silêncio absoluto antes da sala explodir em aplausos entusiásticos. As pessoas se levantaram espontaneamente. Mais uma, pediu Roberto com voz embargada. Por favor, toquem mais uma. Miguel sorriu amplamente e olhou para Cristiane. Vem, Cris, vem tocar com a gente. A gente ensaiou uma música especial. Todos os olhares se voltaram para ela. Cristiane congelou, mas viu o olhar suplicante de Miguel, a expectativa de Marina e, principalmente, o amor de Antônio. Levantou-se com pernas tremendo, pegou o violão extra e caminhou até o centro, sentando-se entre as cadeiras de rodas. Aquarela, ela sussurrou, e eles assentiram radiantes. A música começou com o violão de Cristiane, introdução que revelava anos de estudo. Quando as crianças entraram, a harmonia foi perfeita. Sua voz se juntou à de Marina, criando profundidade à canção. Antônio observava como se visse milagre. Ali estavam seus filhos, que meses atrás mal saíam do quarto apresentando-se com confiança. E ali estava a mulher que tornara tudo possível. Quando terminou, os aplausos foram ainda mais intensos. Muitos vieram cumprimentar as crianças, e Cristiane com respeito genuíno. A barreira social havia sido quebrada pela arte e evidência do amor. Beatriz aproximou-se novamente, cabeça baixa. Peço desculpas profundas, fui preconceituosa. O que você fez com essas crianças é extraordinário. Cristiane aceitou graciosamente. Elas fizeram o trabalho duro, eu apenas mostrei o caminho. À medida que os convidados partiam, a casa ficou silenciosa, mas a energia vibrante permanecia. Depois de colocar as crianças na cama, eufóricas demais para dormir rapidamente, Antônio e Cristiane desceram para o terraço familiar. A noite estava fresca depois da chuva, e a lua cheia iluminava o jardim em tons prateados. Sentaram-se nos degraus de pedra ainda aquecidos, exaustos, mas profundamente felizes. Você foi absolutamente incrível hoje, Antônio disse, quebrando o silêncio confortável. A forma como enfrentou tudo com dignidade me deixou sem palavras. Nunca me senti tão orgulhoso de alguém. Cristiane apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo a tensão da noite se dissipar. Estava morrendo de medo durante toda a noite. Mas quando vi Miguel e Marina tocando, quando vi o orgulho nos rostos deles, todo o medo desapareceu. Por eles, enfrentaria qualquer coisa. Antônio virou o corpo para olhar diretamente nos olhos dela, expressão séria, mas incrivelmente terna. É exatamente por isso que preciso perguntar uma coisa muito importante. Ele se afastou ligeiramente procurando algo no bolso.
Cristiane, eu não quero mais que você seja minha funcionária. Não quero continuar pagando salário para você amar meus filhos ou estar ao meu lado. Essa dinâmica artificial não cabe mais no que nos tornamos. O coração de Cristiane parou por segundo aterrorizante. Você está me mandando embora? Depois de tudo que aconteceu hoje, depois de tudo que construímos? Antônio riu suavemente, segurando o rosto dela entre as mãos. Não, meu amor, nunca. Você não entendeu nada. Quero exatamente o oposto. Quero que fique para sempre, mas não como empregada. Quero que fique como minha esposa, como mãe oficial dos meus filhos, como dona desta casa e do meu coração. Ele tirou pequena caixa de veludo do bolso, revelando anel antigo e elegante, com diamante central rodeado por safiras menores, joia de família que havia pertencido à sua avó. Sei que pode parecer rápido. Sei que vão falar, que será pequeno escândalo social. Mas quando olho para você, vejo todo o meu futuro. Vejo a felicidade que achei que nunca mais teria direito de sentir. Cristiane, você aceita se casar comigo e adotar oficialmente essa família que tanto ama? Cristiane olhou para o anel através das lágrimas, depois para o rosto de Antônio, iluminado pelo luar e transbordando amor genuíno. Toda a sua vida havia sido luta constante, perdas dolorosas, trabalho duro sem reconhecimento. Jamais imaginara que teria direito a final feliz como aquele. Sim, ela sussurrou, voz embargada pela emoção. Sim, aceito de todo o meu coração. 1000 vezes sim. Não consigo imaginar minha vida longe de você e das crianças. Antônio colocou o anel no dedo dela, com mãos que tremiam de emoção, e então a beijou profundamente. Beijo que selava a promessa sob o luar, testemunhado apenas pelas estrelas e pelo jardim que havia se tornado cenário de tantos momentos importantes. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos e mudanças. O casamento foi cerimônia simples no próprio jardim, íntima, mas elegante para amigos próximos e família. Cristiane convidou sua mãe do interior, senhora simples, mas de olhos brilhantes, que chorou de alegria ao ver a filha radiante. Miguel e Marina foram escolhidos como padrinhos oficiais, com responsabilidade especial de tocar marcha nupcial em dueto emocionante que vinham ensaiando secretamente. A cerimônia foi perfeita em sua simplicidade. O jardim estava decorado com flores brancas e azuis, cadeiras em semicírculo diante de arco coberto de rosas. Quando a música começou, tocada ao vivo pelos gêmeos com competência que emocionou todos, Cristiane caminhou pelo corredor improvisado, acompanhada pela mãe orgulhosa. Antônio a esperava sob o arco, e quando seus olhares se encontraram, ele sentiu lágrimas escorrerem sem vergonha. Os votos foram profundamente pessoais. Antônio falou sobre como ela havia salvado não apenas seus filhos, mas ele próprio. Cristiane prometeu amar as crianças como suas próprias, honrar sempre a memória de Mariana e construir família sólida baseada em amor incondicional. Quando foram declarados marido e mulher, o beijo foi acompanhado por aplausos e música alegre que Miguel e Marina começaram imediatamente. A festa foi animada e cheia de alegria genuína. Roberto fez discurso emocionante, admitindo ter julgado o relacionamento inicialmente. Vocês me ensinaram que amor verdadeiro não segue regras sociais. Vocês me ensinaram que família real é quem escolhemos amar. Os anos provaram que não era sonho, mas realidade sólida construída dia após dia. Miguel e Marina continuaram progredindo impressionantemente. Aos 17 anos, Miguel participou de festival regional, conquistando o 2º lugar, mas para toda a família foi vitória completa. Marina começou a dar aulas online para outras crianças com mobilidade reduzida, descobrindo vocação natural para ensinar. Cristiane completou brilhantemente sua graduação e começou a trabalhar em escola para crianças com necessidades especiais, realizando o sonho profissional adiado.
A casa recebeu adaptações modernas, elevador interno, barras de apoio, rampas elegantes. Antônio via cada investimento não como peso financeiro, mas como liberdade crescente dos filhos. Sofia, a filha que tiveram 2 anos após o casamento, com seus 3 anos, completava a família batucando alegremente em panelas. Uma manhã ensolarada, exatamente 5 anos após aquele dia transformador, quando chegara cedo e descobrira Cristiane ensinando música no terraço, Antônio desceu e encontrou a cena que se tornara preciosa. Miguel e Marina, agora adolescentes confiantes, conversavam animadamente à mesa, enquanto Cristiane preparava panquecas cantarolando melodia que soava como felicidade pura. Sofia criava seu próprio ritmo caótico, mas cheio de vida. Não havia mais uniformes, hierarquias ou dor dominando a atmosfera, apenas família genuína, construída sobre escombros de tragédia e cimentada pelo amor que escolhe permanecer. Ele abraçou Cristiane por trás, beijando seu pescoço. "Bom dia, meu amor eterno", ela disse naturalmente. Miguel começou música animada no acordeão, Marina se juntou com o violão e Sofia dançou com movimentos descoordenados, mas entusiasmados. Antônio observou sua família completa, cada membro contribuindo com nota única para a sinfonia que haviam criado através de amor, paciência e dedicação. Chamou a atenção de todos, pedindo silêncio. Quando tinha a atenção completa da família, ergueu sua xícara de café como o brinde mais importante da vida. "Vocês sabem", ele começou com voz embargada, olhando cada um nos olhos com amor inalterável. "Passei anos preciosos achando erroneamente que sucesso verdadeiro era dinheiro acumulado no banco, reuniões importantes com homens poderosos e negócios que impressionassem outros empresários. Trabalhei obsessivamente para dar tudo de melhor materialmente, mas esqueci completamente de dar a única coisa que realmente importava: minha presença física e emocional." Ele olhou diretamente para Cristiane. Mas então chegou uma mulher absolutamente extraordinária, que me ensinou a lição mais valiosa da minha existência: que o verdadeiro luxo não é nada do que você pode comprar em lojas caras. O verdadeiro luxo é acordar toda manhã em casa naturalmente cheia de música espontânea, de amor incondicional e de pessoas especiais que escolheram conscientemente ficar ao seu lado, não por obrigação social, não por interesse financeiro, mas por amor puro e transformador que resiste a qualquer tempestade. Sua voz ficou mais firme, definitiva. "Vocês são minha maior conquista, minha fortuna mais valiosa, minha música mais bonita. E se um dia eu esquecer disso novamente, espero que me lembrem desta manhã perfeita, quando finalmente entendi que ter uma família que te ama de verdade é o único sucesso que realmente importa na vida." Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.